Salve, salve, meu jogador! A janela de transferências do futebol brasileiro fechou. E os números mostram uma realidade cada vez mais clara. O Brasileirão virou um dos mercados mais agressivos do planeta. Ao todo, os clubes da Série A investiram cerca de 1,6 bilhão de reais em jogadores nesta janela, mantendo uma tendência que já virou padrão nos últimos anos. O futebol brasileiro ultrapassando a barreira do bilhão em praticamente todas as janelas recentes. Embora expressivo, o montante não superou o recorde histórico estabelecido no primeiro período do ano passado, quando os investimentos da elite ultrapassaram 1,8 bilhão de reais. Ainda assim, a força financeira do mercado da bola brasileiro continua crescendo. O Flamengo fez a janela de maior investimento da sua história. John Arias virou o estrangeiro mais caro da história do Palmeiras. E clubes como Remo e Mirassol apareceram entre os que mais contrataram em quantidade de jogadores. Esses são apenas alguns dos destaques de um mercado cada vez mais movimentado. Antes da gente mergulhar nesses números e entender quem realmente dominou essa janela, já aproveita e se inscreve aqui no Jogada Entre Linhas. Porque se você curte futebol explicado além da superfície, com contexto, números e análise de verdade, esse é o lugar certo. E quando a gente olha para quem realmente puxou essa conta para cima, o principal protagonista foi o Flamengo. O clube fez simplesmente a janela mais cara da sua história, investindo aproximadamente 341 milhões de reais em apenas 3 jogadores. O grande movimento foi a contratação de Lucas Paquetá, que voltou da Europa vindo do West Ham por cerca de 260 milhões de reais, se tornando a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Além dele, o rubro-negro também trouxe o zagueiro Vitão, tirado do Internacional, em um acordo que envolveu o perdão de 4,7 milhões de euros da dívida colorada pela compra de Thiago Maia, além de mais 5,5 milhões de euros em dinheiro. E completando o pacote, o goleiro Andro chegou por cerca de 1,5 milhão de euros. Ou seja, poucas contratações, mas de impacto gigantesco. Logo atrás aparece o Palmeiras, que seguiu uma estratégia completamente diferente. O clube paulista foi o segundo que mais gastou na Série A, com aproximadamente 192 milhões de reais, mas fez apenas 2 contratações principais. O Verdão trouxe o volante Marlon Freitas, destaque do Botafogo, e o meia John Arias, que chegou do Wolverhampton, da Inglaterra, e virou o estrangeiro mais caro da história do clube. Além disso, o Palmeiras também consolidou a compra definitiva do zagueiro Bruno Fux e do volante Larsson, reforçando a estratégia de manter uma base competitiva e fazer ajustes pontuais no elenco. Fechando o pódio aparece o Cruzeiro, que investiu cerca de 174 milhões de reais. Mas com um detalhe curioso: 97% desse valor foi gasto em apenas um jogador. A Raposa comprou o meia Gerson, que se tornou a contratação mais cara da história do clube, custando cerca de 169 milhões de reais. Além dele, o clube ainda pagou $1 milhão pelo atacante Chico da Costa, enquanto Bruno Rodrigues, Matheus Cunha e Nézer Villarreal chegaram sem custos de transferência. Mas o investimento pesado não ficou restrito ao topo da lista. O Fluminense gastou mais de 151 milhões de reais e trouxe 5 reforços importantes, incluindo o lateral Guilherme Arana, o meia Savarino e o centroavante Rodrigo Castilho, comprado por $10 milhões, se tornando a contratação mais cara da história do clube. Já o Atlético Mineiro investiu cerca de 133 milhões de reais em 7 nomes, incluindo Maicon, Renan Lodge, Preciado, Minda, Cassierra, Tomás Pérez e o Vitor Hugo, reforçando praticamente todos os setores do time. O Bahia é outro clube que tem se destacado bastante no mercado brasileiro, seja para manter a qualidade do elenco ou para contratar peças pontuais para reforçar o grupo comandado por Rogério Ceni nesta janela. O tricolor comprou os direitos do goleiro Ronaldo, trouxe o lateral Roman Gomes e contratou os atacantes Christian Oliveira, Everaldo e Aleio Vélez. Esse último chega apenas no meio do ano, mas o clube já provisionou o orçamento da primeira janela para garantir a contratação do jogador, que pertence ao Tottenham e estava emprestado ao Rosário Central.
Outros clubes também movimentaram bastante o mercado. O Vasco da Gama ultrapassou 122 milhões de reais em contratações, trazendo nomes como Brenner, Cuiabano e Spinelli. Já o Grêmio passou dos 109 milhões de reais, com destaque para a repatriação do meia TT. Contratado do Panathinaikos por mais de 6 milhões de euros, se tornando a maior contratação da história do clube gaúcho. Enquanto isso, o Santos apostou forte em nomes conhecidos, trazendo Gabigol, Rony, Moisés e Lucas Veríssimo para reforçar o elenco. Outro ponto curioso dessa janela aparece quando a gente olha para Remo e Mirassol. Dois clubes que também se movimentaram bastante no mercado, mas por motivos diferentes. O Remo foi um dos times que mais contratou em toda a janela, montando praticamente um novo elenco para encarar o desafio de disputar a Série A. A ideia do clube paraense foi clara: aumentar a profundidade do grupo, trazer jogadores experientes e chegar competitivo logo no primeiro ano na elite, sabendo que a briga contra o rebaixamento costuma exigir elenco mais longo e opções em praticamente todas as posições. Já o Mirassol teve um movimento diferente, muito mais ligado à reposição de peças. Depois de uma temporada histórica em 2025, alguns dos principais destaques da equipe acabaram deixando o clube, o que obrigou a diretoria a ir ao mercado para reconstruir parte da base do time. Ao mesmo tempo, existe um fator que mudou completamente o patamar do planejamento do clube do interior paulista. O Mirassol vai disputar a Libertadores nesta temporada. Essa participação internacional trouxe mais visibilidade, novas receitas e abriu espaço para um investimento um pouco maior no elenco, com a intenção de manter o time competitivo tanto no Brasileirão quanto no torneio continental. E tudo isso mostra uma mudança estrutural no futebol brasileiro. O país que sempre foi conhecido por vender jogadores para a Europa, agora também se tornou um dos campeonatos que mais compra no mundo, repatriando estrelas, segurando talentos e montando elencos cada vez mais caros e competitivos. Quando você vê clubes gastando centenas de milhões em reforços, SAFs injetando dinheiro e receitas crescendo, fica claro que o Brasileirão está vivendo uma nova era econômica. Agora, eu quero saber de você, qual time saiu mais forte dessa janela de transferências? O Flamengo com a chegada do Paquetá, o Palmeiras reforçando um elenco que já é extremamente competitivo, ou o Cruzeiro apostando pesado no Gerson? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E claro, se você curte futebol explicado além da superfície, já deixa o like e se inscreve no Jogada Entre Linhas. Aqui a gente analisa o jogo, dentro e fora das quatro linhas. Valeu, meus amigos, tamo junto!